tudo bem? Eu sou Fernanda Barreto e está começando o Momento Saúde Mental Cidadã. Hoje eu tenho a alegria de receber o jornalista e palestrante James Silver. James, seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. É um prazer. Falar sobre esse assunto é algo que é uma obrigação da gente, né? Porque o mundo, a sociedade atual, carece muito. Inclusive, gostaria de parabenizá-la pela oportunização desse tema que é incrível e necessário. Viu? Muito obrigada. James, qual foi o momento exato que você percebeu na sua carreira ou vida profissional que o seu estilo de vida influenciava as pessoas? Recentemente você recebeu a comenda da Câmara Municipal. Como você observa essa responsabilidade? Agora eu sou comendador, né? Então a responsabilidade aumentou. Mas falando sério, eu nego esse rótulo de influenciador. Acho uma responsabilidade muito grande e mais que isso, acho uma pretensão você querer influenciar a vida das pessoas. Mas a consequência natural do nosso trabalho termina influenciando. Por isso quando você faz o melhor naquela sua área, você vai ser uma referência. Bem ou mal. Há muito tempo atrás eu recebi um ensinamento de uma tia minha que eu estava numa fase, as pessoas me criticando muito, e ela disse: meu filho, numa árvore tem uma fruta madura, uma fruta verde e uma fruta podre. Qual a fruta que as pessoas vão querer derrubar? A fruta madura, bonita. Então, ou você se renega ao fato de ser uma fruta podre ou uma fruta verde sem graça, mas se você for o melhor, as pessoas vão sempre querer atacar pedra em você e lhe derrubar. Aquilo me deu uma base bastante interessante. Queria agradecer, viu, a minha tia por isso. E essa responsabilidade de fazer o melhor na minha vida, eu sempre tento passar para os meus filhos, tento passar para as pessoas que trabalham comigo. Acho que é uma responsabilidade incrível. E o resultado de influenciar, principalmente nessa era de redes sociais, é uma consequência. Como eu te falei, quando você faz o melhor, agora você tem que ter a responsabilidade. Você tem que saber exatamente o que é que você pode dosar ali a partir do momento. Hoje eu estou com quase 100 mil seguidores. Imagina você falar com essa quantidade de pessoas, né? E a partir de respostas, de informações que você coloca nas suas redes sociais, você influenciar diretamente a vida daquelas pessoas. É uma responsabilidade muito grande, né? É realmente algo que a gente tem que ter, literalmente, tem que ter ciência do que está fazendo, porque você está influenciando diretamente a vida daquelas pessoas. E você influencia muitas pessoas com seu estilo de vida, James. Parabéns. Obrigado, Fernanda, é uma responsabilidade. Mas estamos aí, firme e forte, né? Sim. Sempre procurando melhorar, tanto na produção do conteúdo, como atento ao que vai fazer as pessoas se sentirem mais felizes. A gente vê pelo engajamento, né? Aquilo que as pessoas gostam de ver. Então, às vezes, até dividir o lifestyle, a intimidade com os filhos, como isso, às vezes, as pessoas dizem assim: ah, você é um pai tão bacana. E eu nem sou essa referência de pai. Nós temos nossas dificuldades humanas, né? Eu sou um cara muitas vezes egoísta, às vezes eu me coloco na frente dos filhos. Mas quando eu vejo que as pessoas, o pouco que a gente colocou ali, influenciou positivamente, eu digo: ah, então acho que a gente está no caminho certo. A gente tem que melhorar como ser humano, sempre evoluir, né? Mas aquilo que a gente está fazendo já está influenciando positivamente. Então eu fico feliz. De todos os desafios que você superou na sua vida profissional e na sua vida pessoal, qual a lição você considera a mais crucial e a mais importante? É, eu acho que aquilo que a gente encara muitas vezes como uma derrota, como algo negativo que veio na sua vida pessoal, na sua carreira, muitas vezes é o que o senso comum chama de livramento, né? Era algo que você necessitava para dar uma guinada na sua carreira. Então, eu criei uma revista, né? Não sei se você sabe, eu criei a Salada Magazine, Sim. né? Há 28 anos atrás, como um tabloide. Eu comecei como colunista nos jornais e aí depois criei a S-Mag dentro do jornal Gazeta, até que ela se tornou uma revista. E todas as dificuldades que a gente teve, na verdade, só colocou a gente para frente. Eu lembro que uma época as pessoas queriam impedir a gente de continuar como um tabloide dentro do jornal. E aí eu já tinha o projeto de virar revista, mas eu tinha medo. Era um projeto muito mais caro, muito mais ousado. Quando veio a dificuldade, Fernando, eu fui obrigado a andar para frente. Né? Eu fui obrigado a dar esse passo que eu estava guardando na gaveta. E aí esse
um ensinamento que eu nunca esqueci. As dificuldades sempre vão fazer você crescer. Elas vão ser, na verdade, uma mola que você vai pisar no fundo do poço e vai emergir. Você vai subir, você vai dar uma guinada. Esse é o maior ensinamento. Eu realmente, hoje, eu já até agradeço quando vem um problema, porque eu sei que ali é uma oportunidade para eu crescer. É verdade. James, como você observa, no contexto do jornalismo, o papel dos influenciadores digitais na disseminação do conteúdo? Olha, essa é uma responsabilidade muito grande, né? A gente está aqui num programa sobre saúde mental. E olha, a pequena informação que você coloca, como pode gatilhar várias pessoas. Recentemente, a gente não vai entrar no caso, mas a gente teve até uma lei nova que foi criada a partir da postura de um influenciador e, na verdade, uma denúncia contra uma postura errada de vários outros influenciadores no tratamento às crianças, no respeito, né, à liberdade das crianças. Então, é uma responsabilidade incrível, a gente volta a tocar nesse ponto, Fernando. A gente tem que se tocar. Eu já vi influenciadores dizendo assim: ah, mas não existe faculdade para isso, eu posso errar porque ninguém me ensinou, não existe. Mas a partir do momento que você tem o bônus da vida do influenciador, né? Você tem todas as vantagens, você é paparicado, você tem holofotes ao seu redor, então você quer o bônus, mas você não quer ter o ônus de ter a responsabilidade com aquilo que você coloca. Claro que você é responsável, você absolutamente, como humanos, nós podemos falhar, mas a atenção ao produzir um conteúdo tem que ser redobrada. Se é uma coisa que você coloca ao vivo, instantânea, que você não pode fazer um tipo de censura, vá lá. Mas algo que você produzir um conteúdo específico tem que ser muito estudado para saber o resultado que aquilo vai causar na população, né? Principalmente quando a gente fala de infância, de adolescência, de pessoas que estão muito mais suscetíveis a essa influência. E agora o James Silver, pai. A Sociedade Brasileira de Pediatria determina que crianças e adolescentes precisam ter limites quanto ao uso de telas. E você em casa, tem uma dificuldade em impor esses limites para os seus filhos ou não? Olha, eles hoje já estão um pouco mais crescidos, né? O mais novo, que é o Vini, já tem 16, né? Então, mas eu confesso que a gente fica, como a maioria dos pais às vezes, até tendo a tela como uma babá, né? E você permite que ele fique ali, porque é uma forma dele ficar distraído, de você conseguir tocar a sua vida e deixá-los, mas é uma responsabilidade incrível. Os números provam o quanto nós temos crianças e adolescentes abalados com isso. A sua saúde mental vai totalmente lá para baixo, porque você fica vendo uma vida recortada, uma vida imaginária, e você baliza a sua vida por aquela, que é uma vida que não necessariamente é real, uma beleza que não necessariamente é acessível, é real. E isso traz vários traumas, principalmente para quem ainda está formando o seu caráter e a sua mente, né? Então, todo pai deve ter uma responsabilidade. Eu acho lindo quando eu vejo hoje pais, amigos meus, que convivem com filhos que são mais novos, e eu digo assim, eu deveria ter agido assim com os meus filhos nessa idade. Eu teria garantido até mais saúde mental para eles, né? Se eu tivesse tido essa preocupação. Claro que eu não fui um pai solto. Por exemplo, eu descobri que o meu mais novo tinha um TikTok que dava 1 milhão de acessos. Eu falei, Nossa. meu Deus, menino, quando eu faço um vídeo que dá 100 mil visualizações, eu fico tão feliz. E olha que eu produzo um conteúdo absolutamente profissional. Vai esse menino, faz aqui um desenho, uma coisa, chega a 1 milhão. Mas aí, quando eu vi o conteúdo, eu falei, olha, você vai ter que trancar esse canal, porque esse conteúdo não é para criança da sua idade, né? Então, essa preocupação os pais têm que ter sobre aquilo que eles assistem, o tempo de tela é muito importante. A gente não pode impedir que as crianças tenham tela, afinal de contas faz parte da formação, da diversão. Agora, o limite está em quanto tempo da vida dele, da rotina diária, é, é benéfico que ele faça, até que ponto aquilo é benéfico. Isso deve ser discutido, isso não deve ser imposto, isso deve ser explicado muito bem para que eles tenham consciência, né, de que a gente está querendo o melhor para eles.
James, e você tocou em um assunto também muito importante, que é a fiscalização que os pais devem realizar de forma constante sobre o conteúdo que os filhos estão acessando na internet. Isso daqui também é um alerta para que os pais, além de fiscalizar o conteúdo que as crianças e os adolescentes estão acessando, sempre esteja conversando com eles sobre os riscos e os perigos por trás da internet, porque infelizmente a gente sabe que existem. Não, são inúmeros, inúmeros. Eu volto mais uma vez nesse caso do Felca, essa denúncia que ele fez. Nossa, como aquilo dali abalou todo um país, né? E parece que estávamos todos cegos, porque era uma coisa que estava diante dos olhos da maioria. Nós vivemos nas redes sociais, nós presenciamos aquilo, mas precisou um vídeo denunciar especificamente essa postura para a gente ver o perigo que as nossas crianças e adolescentes estavam sentindo. Não é de agora, né? A gente vem dos anos 90, pelo menos, dessa era de programas infantis, com mais erotizados, de grupos de pagode, em que as crianças iam fazendo dancinhas sensuais. Essa erotização parece que é própria do povo brasileiro também, para a gente fica mais permissivo a isso. Isso é extremamente nocivo, né? Antes das redes sociais, isso já influenciava nossas crianças negativamente. E muitos dos pais não estavam atentos àquilo. Parece que a gente vai moldando os nossos dogmas, nossos comportamentos, a partir dos signos sociais e culturais que surgem, né? E a gente precisa estar atento para ver até que ponto essas mudanças são benéficas, elas são construtivas para uma criança, para um adolescente. Essa é a maior responsabilidade, sabe? Eu recebi muitas responsabilidades na minha vida. Você falou que agora eu sou comendador e lá na Câmara foi frisado. Olha só a responsabilidade que você tem a mais agora com isso, né, recebendo essa comenda tão importante. Aldemar Paiva foi uma referência na comunicação, né, um ícone que às vezes nem é tão conhecido dentro do seu próprio estado. E a responsabilidade vem justamente em honrar esse nome. E nós temos também muitas responsabilidades como pais, né, como cidadãos, que a gente precisa desenvolver para contribuir. Eu acho que quando você faz o melhor para a sociedade, para a sua família, você também constrói dentro de você uma saúde mental, uma saúde espiritual. Isso é a base para você ser um ser humano leve, um ser humano cidadão. Literalmente, nós estamos aqui numa CV cidadã, né? Sim. E um cidadão completo, ele passa por isso, quando ele sabe dos direitos que ele tem, mas das responsabilidades que ele tem perante a sua família, perante a sociedade. James, como você observa que as empresas de tecnologia podem tornar os seus produtos mais seguros para crianças e adolescentes? Olha, eu confesso para você que mesmo trabalhando diretamente nessa área, eu sou um pouco desatento, eu não sou tão digital, tão tecnológico. Mas eu vi, por exemplo, recentemente, que a Meta estabeleceu um código para adolescentes, né? Você tem agora um Instagram para adolescentes, com regras específicas. Eu ainda não habilitei o dos meus filhos especificamente, confesso que eu não desci a fundo sobre como a tecnologia funciona. Mas, principalmente pressionadas, né? Essas grandes empresas de marketing digital, elas hoje dominam a informação, elas dominam o mundo, né? A partir delas, tudo é construído. Então, a responsabilidade deles também é muito maior, né? Se a minha, como um usuário da rede social, como um provedor de conteúdo, ela é grande, imagina do dono desses marketplaces, dessas empresas de comunicação digital. Deve ser ainda maior. Então, a sociedade deve fiscalizar e deve impor direitos, sim. A gente não está falando de censura, longe disso, mas impor limites, né, Sim. para o bem da coletividade. James, muito obrigada. Que entrevista inspiradora. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Venha sempre, foi uma alegria tê-lo conosco. Pode convidar que eu volto. Bom, obrigada a todos. Esse foi o Momento Saúde Mental. Esse programa é uma cortesia da TV Cidadã e da Coordenação de Psicologia do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Muito obrigada.